Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dicas de Inglês com Mário Vergara. Hoje está mais de 10 graus. Eu acho que é o dia mais quente desde que eu cheguei aqui em Minnesota, que sempre faz 0 graus, menos 5 graus, 2 graus. Hoje chegou 14, agora deve estar uns 12. Como sempre, os cachorros estão aqui comendo caca do chão, né? Mas esses cachorros comem tudo que eles encontram, né? A gente vai dar um passeiozinho enquanto a gente fala sobre aprender inglês. E hoje eu queria falar com vocês sobre os diferentes níveis da compreensão oral em inglês. O que é compreensão oral? É o listening, é a escuta, é a sua capacidade de ouvir uma pessoa falando inglês e entender, ou sua capacidade de botar um vídeo no YouTube em inglês e entender, sua capacidade de botar um seriado no Netflix em inglês, assistir e entender. Esse entendimento do inglês, muita gente fala, eu entendo mais ou menos, não entendo muito, tem hora que eu entendo, tem hora que eu não entendo nada. Eu fui para os Estados Unidos, não entendia nada que eles falavam. Esse entendimento, ele tem vários níveis. E você, como estudante de inglês, você tem que passar por esses níveis, percorrer os níveis. Então eu vou falar quais são os níveis aqui, e aí você identifica aí em qual nível você está. E o primeiro nível da compreensão oral em inglês, o nível 0, digamos assim, é quando você escuta inglês e você não entende basicamente nada, com exceção de uma palavra ou outra. De repente você sabe a palavra table, e aí você escuta o cara falar blá 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 blá, não sei o que, table, e aí você, aquela palavra lá eu sei, né? Mas é aquele nível que você não entende nada, o nível que todo mundo começa. No máximo uma palavra ou outra você pega ali, nível 0 da compreensão oral. Depois desse nível 0, vem o nível 1, né? Assim, pode chamar de nível 1 e 2, ou nível 0 e 1, o que você chama não importa. O que importa é você entender que existem os níveis, né? O primeiro nível, você não entende basicamente nada, só uma palavra aqui, uma palavra lá. O próximo nível é o nível onde você já está estudando inglês, já de repente já estudou inglês aí durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você começa a ter um certo vocabulário e você começa a pegar várias palavras, assim, você escuta alguém falando inglês, tem várias palavras que você não entende que as pessoas falam, quase nunca, mas você reconhece várias palavras, né? Isso é comum nos níveis iniciantes, aí nos primeiros 3, 4, 5, até 6 meses de estudo vai ser meio que assim, você vai escutar, bota um filme lá em inglês, você não entende praticamente nada, mas tem um monte de palavra que você saca, muitas palavras, né? Porque você está aprendendo várias palavras, né? E aí você, essa palavra eu sei, ele falou, não sei o que ele falou, mas eu entendi aquela e aquela palavra. Aí o próximo nível, né? Então o primeiro nível eu não entendo quase nada, praticamente nada, só uma palavra ou outra. O segundo nível eu não entendo ainda o que as pessoas falam, mas tem várias palavras que eu reconheço. E aí depois chega o nível que você começa a reconhecer algumas estruturas, algumas frases, algumas combinações de palavras, e aí você começa a entender uma coisa ou outra, né? Não só você reconhece certas palavras, como às vezes você está lá vendo um filme, vendo um vídeo, ouviu alguém falar, e você escuta uma frase, essa frase eu entendi. Tem horas que você, eu entendi o que ele falou ali, né? Tipo, você começa a pegar trechos, não é só palavras que você entende, é trechos, pequenos trechos de frases ou até frases inteiras, quando são frases curtas, você começa a reconhecer, né? Seu ouvido começa a entender e você começa já de vez em quando a entender uma coisa ou outra que as pessoas falam, é um nível já bem mais interessante. Daí depois o próximo nível, é um nível bem legal, onde você reconhece muitas frases e muitas estruturas. É um nível do 50%. Quando você vê um filme, escuta alguém falando, vários de vocês devem estar nesse nível. Tipo assim, metade das coisas que você escuta em inglês você entende. Tipo, o cara falou lá 1000 palavras, 500 você vai entender, né? Ou ele falou 1000 frases, só um exemplo aleatório, mas você ouviu 1000 frases em inglês. 500 frases você vai entender, as outras 500 você não vai entender. Então é aquele nível onde tem hora que parece que o inglês tá bombando. Caraca, meu inglês tá bombando, tô entendendo muito. E tem horas que, não entendi nada, o que tá acontecendo? Meu inglês não tá bombando mais. É um nível que 50% das palavras, estruturas e frases você entende, os outros 50% você não entende. Aí o que acontece quando você chega nesse nível dos 50-50, por que esse é um nível importante? Porque até o nível dos 50% presta atenção nisso. Até o nível dos 50% tem mais coisa que você não entende do que coisas que você entende, certo? Quando você entende 49%, quer dizer que tem mais coisa que você não entende do que você entende. Quando você não entende quase nada, você não entende quase nada. Tem muita coisa que você não entende, pouca coisa que você entende. Só que quando você passa dos 50%, olha só, isso é simples, mas faz diferença. Quando você passa dos 50% de entendimento,
você entende mais coisas do que você não entende. E aí esse nível vai subindo. Chega um ponto que você entende 70%, 80% de qualquer coisa que você escuta em inglês. Então você escutou lá, exemplo das 1000 frases. Você escutou 1000 frases em inglês, vai ter 800 que você entende e só 200 que você não entende, né? 80% de entendimento. E esse entendimento ele vai subindo aos poucos. Até que um dia, né, vai subindo o entendimento e aí você chega num nível onde você entende praticamente tudo. Você entende 95% de tudo que você escuta em inglês. É um nível onde vira quase igual ao português. Qualquer coisa que você vê um podcast, vê um vídeo, fala com uma pessoa, praticamente tudo você entende em inglês. Com algum, né? Sempre vai ter uma coisinha ou outra ali que você não entende, uma palavra que você não sabe, uma pessoa que falou muito rápido, muito baixo, falou, sei lá, e tinha um barulho no fundo e você não ouviu. Então sempre vai ter ali uns 5% que você não entende, né? Mas nesse nível é quase igual ao português. Porém, tem um detalhe, né? Você não entende tudo, você entende 95%. Aí nesse nível você começa a pensar assim, não, ainda falta um pouco, ainda tem horas que eu não entendo, eu preciso sair dos 95% de entendimento para 99,9%, ou 100% nunca dá, né? Mas para 99%, e aí complica um pouco. Porque o que acontece é o seguinte, o esforço de você sair de não entendo nada para entendo 95% é menor do que o esforço que você vai ter que fazer para sair do eu entendo 95% para eu entendo 100%. Quanto mais você entende, mais difícil fica entender. Então assim, o cara que não entende nada, estudar e entender, sair do 0 para o 30% é fácil. Sair do 30% para o 60% já não é tão fácil assim. O cara que entende ali 75%, 80% e quer sair para o entendimento de 95%, é difícil. Vários de vocês devem estar nessa situação. Vários de vocês devem entender 60%, 70%, 80%, mas não consegue sair desse 80% para 95%, que é o nível ali onde você fica fluente, né? Onde você entende tanto que você vai conseguir se comunicar, porque o entendimento é a base do inglês. Só que sair desses 70%, 80% para os 95% dá trabalho. Como eu disse, né, você sair de 70% de entendimento para 95% de entendimento é muito mais difícil, né? Do 70 para o 90 é muito mais difícil que do 0 para o 70. Então se você gastou 2 anos, por exemplo, estudando, para sair de eu não entendo nada para eu entendo 70%, você não vai estudar mais só uns meses ali para sair do 70 para o 90. Se foi 2 anos do 0 para o 70, provavelmente vai ser mais uns 3 anos do 70 para o 90. E do 90 para o 98, provavelmente mais uns 10 anos. Fica cada vez mais difícil evoluir o listening. E por isso que tem muita gente que fala, eu tô empacado no intermediário, eu estudo inglês há muito tempo, até que eu entendo, sei lá, uns 70% de um filme em inglês, mas eu não consigo ir mais. Por quê? Porque quanto mais você entende, mais difícil fica de entender. Ou não é que mais difícil, mais esforço você tem que fazer para melhorar o seu entendimento. Bom, mas esse foi então o episódio de hoje aqui do podcast Dicas de Inglês com Mário Vergara. Às vezes tem neve, agora não tem neve, é só grama, mas às vezes tem neve, às vezes está muito frio, às vezes está menos 10 graus. Então é interessante assim é legal, simplesmente legal, e a gente dá dicas de inglês. E se você curtiu hoje, não deixe de acompanhar amanhã. Um grande abraço e até o próximo episódio.